Vamos lá, gente. Hoje vamos continuar lendo a Bíblia. Nós paramos aqui nessa faixa no índice, né? Introdução geral, introdução dos livros do Antigo Testamento, introdução dos livros do Novo Testamento, introdução geral. Atualidade da Bíblia. A Bíblia é um livro dos livros, o livro do sagrado de inspiração divina. O nome, em sua origem, exprime o plural, os livros, pois a Bíblia compõe a muitos reunidos materialmente em um só. O vocábulo grego, de onde originou a Bíblia, está no plural, mas a forma avassaladora, unificadora do livro transformou-o na língua latina, em expressão singular. O fato que por si só define a unidade das suas revelações, embora o texto que a compõe tenha sido redigidos por cerca de 50 autores do decorrer de 14 séculos, em 73 livros diferentes, elaborados em lugares e ambientes variados, em 3 idiomas originais distintos: hebraico, aramaico e grego. O livro compreende 2 séries fundamentais, divinamente destacadas, o Antigo e o Novo Testamento. O primeiro trata da revelação feita por Deus da vida ao mundo de Cristo Redentor, e a segunda, a confirmação da primeira, muitos séculos depois, pelo advento do nosso Senhor Jesus Cristo, regido na drama salvação operada por ele, consubstanciado as suas revelações, suas doutrinações, e os milagres confirmavam a sua divindade. A Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, que começou a ser escrita no século XIII a.C., vem sendo conservado a transmitidas gerações que se sucedem, como naquela geração que se sucedem, como naqueles primeiros tempos não se conhecia qualquer arte, imprimir os escritos eram feitos à mão, inicialmente sob orientação dos sinagogas e, posteriormente, da Igreja Católica. O papiro, produto vegetal primário, foi o primeiro material empregado. Mais tarde foi substituído pelo pergaminho, feito de pele de animais e de maior solidez e duração. Este velho livro é capaz de devolver o dinamismo à humanidade, ainda tão frágil, e também se sustentar no ânimo daquele que incorporam falanges para o combate em favor das mudanças do mundo, ou de iminar a existência dos monges solitários. É difícil entender como texto tão antigo pode ter valor tão incisivo para os que o sabem ler. Essa é uma verdade. A Bíblia, palavra de Deus. Apesar de multiplicidade da autoria humana e da diversidade da língua e da época, os livros sagrados apresentam impulsionamento, unidade e conteúdo e de revelação. A mesma única revelação divina que vai cumprindo aplicam-se pelo século afora. Não se encontraria nenhuma explicação para tal harmonia, a unidade de textos bíblicos através dos séculos e das barreiras diversas. Não ser aquele que parte da segurança de Deus e inspirador de tudo o que nele está escrito. No texto da Bíblia são
sem dúvidas, palavras do homem proferidas por homem, mas são resultado de uma relação particular existente entre a escreveram o absoluto neles. Crente identifica a palavra de Deus, que é ele que se dirige. Através dele, o próprio Deus se revela, descerrando-se. O reconhecimento da Bíblia como a palavra de Deus é um ato de fé, é um ato de uma comunidade crente que declara reconhecer nas Escrituras os textos em que percebe Deus falando. Então, ele pode revelar o seu cânon, isto é, uma regra indicando a obra que deram nascimento à sua fé presente. Relativamente ao Antigo Testamento, no fim do primeiro século, na Jamaica, legistas eliminaram a lista oficial de obras santas, todas que não eram escritas em hebraico. Os judeus dos dias apora encontraram, sobretudo nos meios de Alexandria, adotaram 70, isso é a tradução grega, algumas vezes diferentes. Introdução geral. Um pouco de texto hebraico juntaram assim à sua Bíblia novos livros escritos diretamente em grego. Baruque, uma parte de Esther, Tamboias, Judite e o Macapeus, sabedoria, eclesiásticos. Nas origens da igreja, a comunidade Antioquia adotou o primeiro cânon, o de Alexandria. O segundo, a dupla tradução perpetua até os nossos dias. A igreja protestante só aceitaram a escrita do primeiro cânon. A fixação de cânon do Novo Testamento foi tentada ao longo de 4 primeiros séculos. Grandes confissões cristãs reconhecem o caráter inspirado nesses escritos. 3. As questões essenciais da Bíblia. Por cerca de 2 milênios, entende-se a experiência coletiva que informa os arquivos. Esses constituem em documentos de natureza bem diversas, relatos históricos, elencos de lei ou de projetos que marcaram a vida, comunidade, poema, declarações de vida à comunidade. Reflexões sobre o sentido dos acontecimentos, orações. Através de tudo isso, o homem que crê tentam encontrar resposta e uma pergunta fundamental. Está aventurado como tem sentido? Aonde nos leva ela? Contínuo aprofundamento desse tema provoca mutação espiritual, que pode ser descrita sob 2 aspectos intimamente dependentes entre si. 1. A modificação progressiva por a fixação de um desejo inclinalmente muito dirigido para a posse de bens imediatos, para a vontade de garantir com eles contra a morte. E 2. Há uma transformação de visão de Deus e do relacionamento do homem com ele. Testemunhando essa dupla evolução, os escritos bíblicos propõem ao homem de todos os tempos uma releitura nova, compreensão de sua própria história. Tentemos fixar esses 2 pontos, através dos quais possíveis interpretar conjunto da Bíblia. A confrontação com a dura realidade da história provoca mutação de desejo do homem. Na origem da história de um grupo, mais ou menos de 1850 a.C., na origem das longas aventuras do povo da Bíblia, há desejo fundamental que anima todos os homens: viver para
semitas que se tornaram nômades algo de bem concreto. É encontrar rebanhos e nem consequência da família. Há também ter filhos para neles se perpetuarem. Era isto que Abraão, antepassado dos hebreus, esperava de seu Deus. Foi isso que, conforme a narrativa de Gênesis, lhe foi dado. Entretanto, o antigo e o objeto inicial, o desejo recrudar-se, ampliar-se, o tempo do êxito e da conquista de Canaã, aproximadamente 1250 a 1030, sujeito a um regime de escravos, descendentes da patriarca querem uma terra própria e o começo da nova aventura, o êxito. A Levítico, os Números, os Deuteronômios, os Jesué nos descrevem o surgimento de um povo, sua longa marca pela terra desejada, a conquista de Canaã, a instalação de um país, mas a realidade já atingida revela-se sedutora uma vez mais a posse do país frágil. Juízes, os hebreus tornam consequência de suas divisões, de sua falta de organização, pretende daí diante da organizar um estado a ser governado por um rei. Livro de Samuel, sua satisfação e desejo da vida passa a ser entendido por uma realidade política. Grandeza, decadência do reino hebreu. 1030 a 587. O reino, depois de nascido e de início promissor, chega a um grave problema: o choque das ambições dos poderosos, a ambição, o egoísmo do indivíduo, a rivalidade entre tribos e mentalidades diferentes provocam a divisão. 931 em consequência, enfraquecimento do país, cada qual, por sua vez, sucumbe o norte, a queda da Samaria em 721 e o sul, a queda de Jerusalém em 1587, diante do invasor e a destruição, deportação, livros de Samuel, do rei e das crônicas. Cativeiro da Bíblia, Babilônia, 1587 a 1539. Então, estou falando da introdução geral. Os sobreviventes do desastre, mediante sobre como tornou possível catástrofe, o balanço de erros cometidos conduz a nova maneira de encarar o futuro. O projeto baseia sobretudo na conquista do poder temporal, substituindo por novos projetos muito mais perfeitos, e de uma comunidade interiormente fundada por uma única visão ética e religiosa. A conversão moral, a pureza do culto passaram a ser dar por dia como condições de verdadeira vida. Essa será outorgada por Deus como recompensa. Judaísmo, depois de 539. A liberação concedida por Ciro, 539, permite o renascimento, senão um Estado plenamente independente, pelo menos de uma noção cuja identidade consiste, sobretudo, em um modo de vida particular, o que chama de judaísmo, e ele é baseado sobre a submissão da lei, a prática do culto. Livro de Esdras e de Neemias, cercado de grave ameaça. Livro de Macabeus. Depois sobre a romana, mais interiormente, mimando por seitas, sendo que cada qual caracteriza por concepção diferente do cumprimento da promessa coletiva.
Eis aí a trama do acontecimento Antigo Testamento. O conjunto de livros grupado sobre o título comporta também, além dos citados, a palavra profetas que jamais deixaram de convocar o seu povo para conversão, mediante sob o sentido da vida, dos escritos, relatos edificantes em forma histórica. Um canto de amor, um significado simbólico, o cantigo dos cantigos, enfim, uma repositório de orações exprime mais do que qualquer outro texto a evolução da esperança coletiva, os salmos, o cristianismo. Para os cristãos, uma agitação de procura da vida provoca por Jesus. Ele propõe nova interpretativa de Israel e do modo mais geral do desejo humano, da facilidade. Afirma que a plenitude da vida está por vir, mas em presente mesmo tempo. Ele ocorre cada vez que o homem, renunciando ao seu desejo mais imediato, aceita transfigurá-lo. É dessa conversão fundamental necessidade ligada a uma morte interior que a espera o nascimento do mundo novo. Enfim, capaz de responder à aspiração infinita do homem. Jesus afirma também cumprir-se nesse próprio o que anuncia. Ele disse ser encarnação verdadeira do verdadeiro reino. Eis aí conteúdo da mensagem do Novo Testamento, Evangelhos, Atos, Apóstolos, Epístolas, Apocalipse. Esse conjunto de livros propõe, portanto, uma renovação radical do desejo original. Ele pretende conter compreensão definitiva no sentido da existência humana, a história humana e também das relações do homem com Deus. Com todos os povos antigos hebreus são religiosos. Entretanto, a Bíblia apresenta sua religião como se estivesse marcada desde a origem por traços particulares. Para os antigos, os deuses são poderes obscuros ligados a realidades sensíveis como os astros, as forças cósmicas, a localidade determinadas. Eles podem também tomar forma mais pessoal. Sua história, então concebida sob o modelo do homem, e desenrola em tempos de lugares místicos, os quais os homens não têm acesso. Então, mitologia narra seus amores, os seus ódios, os seus conflitos, os seus êxitos e as suas derrotas. Entre o universo humano, o universo dividido, não há, portanto, a natureza tal. O sagrado, a qualquer modo, não deve ser o reflexo do primeiro. Assim, a vida do homem, totalmente condicionada para acontecimentos sobre os quais não tem qualquer domínio. Sua verdadeira história desenvolve-se à parte, só lhe resta sofrer as consequências felizes ou infelizes do destino, não conduz. Pode, entretanto, tentar ligar sua sorte e poderá capazes de assegurar o resultado. A religião, o Abraão, o outro tipo. Patriarca tem o seu Deus único. E este Deus que lhe determina parte, o que acompanha na entrada, promete-lhe felicidade, faz aliança com ele. Rei vira-volta nas concepções religiosas habitual, duravelmente, Deus incluído na aventura do homem, que adquire sua própria consciência. Cada uma dessas duas concepções religiosas apresenta uma ambiguidade particular, constituída para si o universo místico em que decorrerá sua própria história. O homem evita uma agonia frágil e suporta, mas renuncia à sua própria responsabilidade do mundo, pensando em um Deus
integrado em sua história. Aceita essa responsabilidade, mas talvez esteja arriscando-se a destruir a transcendência de Deus quando tenta medir palavras suas preocupações. De fato, Deus da Bíblia é o Deus que o homem quer perceber uma função e sua expectativa para Abraão, e Deus que promete lhe dar um filho para Hebreu que sai do Egito. Desculpe, dei uma pausa ali porque eu tô fazendo o iFood, né? Então eu fui olhar um feijão. Mas eu vou voltar de novo. De fato, Deus, a Bíblia, é um Deus que o homem quer perceber a função de sua expectativa. Para Abraão, Deus promete dar um filho. Para o hebreu que sai do Egito e Deus no exército, por ocasião da entrada de Canaã, e Deus destruidor no templo de Davi, e o bom gênio do rei, depois de Salomão, torna-se Deus e o templo de Jerusalém. Entretanto, o período de um Deus percebido em função do desejo do homem é também o que torna possível uma maturidade espiritual, em confronto com uma realidade que fazem o absoluto não para que se desfazer. A história revela que Deus não é decididamente aquele que se queria crer. Assim, a Bíblia faz ver com que deve desembaraçar de suas falsas representações de Deus, para que aprender a situar em verdade frente para aprender a situar em verdade frente para entrar assim na autêntico diálogo com a plenitude do real. A crítica de um Deus, reflexo do desejo do homem, já está presente na história do sacrifício de Isaac e afirma-se claramente na lei mosaica que prescrevia qualquer imagem de Yahvé. É constante nos textos proféticos, assim, ao longo de sua história, o povo da Bíblia deve aprender a desfazer dos ídolos e que ele cria para si. Essa manutenção interior acelera-se correr de dois períodos cruciais. O primeiro, a destruição do reino hebreu e o exílio obrigam a uma tomada de consciência dolorosa das ilusões, dentro das quais muitas vezes se venceu, então que os escritores sintetizam definitivamente os textos anteriores, descrevendo a tentação humana de tornar Deus a igualmente nesse momento que se afirma plenamente a ideia do Criador, ao universo condescendente, toda criatura a ver
O judaísmo nascente conserva a ideia de que Deus convoca o homem, ele faz uma promessa, uma vida, mas afirma mais fortemente de que antes a liame existe entre os cumprimentos da promessa e a purificação do homem, que concorda em abrir o Deus transcendente e santo. Começa-se mesmo a entrever que o conhecimento de Deus, tal como é a parte integrante do que conteúdo da promessa, viver e encontrar e vai. Segundo o que o Novo Testamento propõe, uma mutação religiosa infinitiva, Jesus anuncia em sua pregação, manifesta-se principalmente com a sua atitude, em particular no momento de sua morte. Torna-se então claro que Deus não é aquele que responde o desejo do homem de fazer de sua vida o que prefere. Jesus, justo, morre ao abandono da solidão, mas expira também a transfigurado pelo poder do amor. Assim, ele afirma que Deus cumpriu a promessa, dando à sua criatura a opção de viver de outro modo. O homem é chamado de descobrir a plenitude pela participação em um universo espiritual e provoca a mutação interior, existência presente, ao mesmo tempo, a vida eterna em Deus, afirmando que em sua mais profunda ser, Jesus é Filho de Deus, vivendo em plena comunicação com o Pai, e o que ressuscitou a Escritura, assegura a existência humana e tem perfeito sentido. Tal sentido não é outro senão a entrada do amor, reconciliando com o verdadeiro Deus, o homem que faz também consigo mesmo o que seus irmãos. Irradiação da Bíblia. Torna-se possível compreender a irradiação da Bíblia. A história que ela conta é realmente uma história passada, mas por esse remete a uma história interior comum a todos os homens. Oferece a todos o espelho que ele propõe, a própria compreensão, a situação concreta e a vivendo hoje, o próprio problemas que temos em resolver pode estar aparentemente muito afastado do que Escritura descreveu. Mas a questão fundamentais formuladas através dele sempre há a mesma, e por velho texto pode tornar valor simbólico, interrogando-nos profundamente ainda agora, por meio das interpretações que deram à sua existência, antigos oferecendo-nos a possibilidade de nos abrirmos ao Deus que vem ao mundo, ao Deus que, conforme nossa assegurando, cumpre a nossa espera e o próprio momento que ele dá cabal sentido. Introdução geral. 4. Leitura da Bíblia. A compreensão natureza exata da Bíblia, sem dúvida, impede que seja lida de qualquer forma. Certo, crentes abraem a Bíblia persuadindo de que o texto lhe deve fornecer resposta imediatamente clara às perguntas que ele articula. Eles tornam tudo ao pé da letra. Pode ocorrer que essa leitura lhes satisfaça, mas pode também lhe periosa, poderá chegar algumas vezes a verdadeira contrassenso, dando-lhe até o nascimento a ideia aberrante ao mundo importante, pois previne contra a fumação. Abre aqui desse lado de cá, ué. E o cachorro? Passa o cachorro pra cá e abre ali. A exigência constitui o homem uma ciência complexa. Vai pra lá, Lote. Uma ciência complexa.
para Lorde, a existência do homem, uma ciência complexa, que põe em função dos múltiplos métodos e alguma destinação, verificação e eventual reconstituição do próprio texto. Para, Lorde. Não, Lorde. Para. Outros esclarece o fato determinado do autor. Sua materialidade, data, redição, fontes, a partir de quais um livro foi escrito, contexto histórico, cultural, religioso. Consideram eu perdi aqui, gente, o texto. Cadê o cachorro? Chamei. Cadê que eu vou? Espera. Nossa senhora, ó. Agora dá para ler, o cachorro saiu. Então vamos começar de novo, né? Quarto, a leitura da Bíblia. A compreensão da natureza exata da Bíblia, sem dúvida, impõe que seja lida a qualquer forma. Certa crentes abre a Bíblia, pessoalidade do que o texto lhe deve fornecer. Resposta imediatamente clara às perguntas que articula, eles tornam tudo de pé na letra. Pode ocorrer que essa leitura lhe dá satisfação, mas pode também ser perigosa. Pode chegar algumas vezes verdadeiro contrassenso, dando-lhe até o nascimento a ideia aberrante e muito importante, pois prevenir-se contra fundamentalismo, isso é persuasão de que o sentido da Bíblia impõe-se a todos, sem reflexão seria. Não se pode dispensar, no mínimo, exige. A exige constitui hoje uma ciência complexa, que põe uma função múltiplo métodos. Algum destinam-se verifica a eventual reconstituição do próprio texto. Outros têm por fim fornecer todos os dados suscetíveis de esclarecer efeitos, determinação dos autos do seu meio e sua mentalidade, dada a doação, fontes, partes dos quais os livros foi escrito, contexto histórico, cultural, religioso, e outros ainda consiste em comparar passagem da Bíblia, o escrito provido de outras religiões. A ciência humana atualmente pode igualmente trazê-los esclarecimentos preciosos, tente-se-ão, no caso, exercer sociológicas, psicologísticas, econômicos, políticas. A exegese que analisa, facilita os livros, remete a uma tarefa não menos importante, mas que não pode chegar, sendo-se em segundo tempo a interpretação. Isso que em termos técnicos é chamado de hermenêutica, para indagar como poderia encontrar hoje na Bíblia uma luz para a nossa vida. Trata-se de questões que não cessa, provoca discussões entre fiéis do livro, judeus e cristãos. Dão diferentes confissões, não têm o mesmo modo de ler o texto. Em sua interpretação, tiver de apoiar dados objetivos fornecidos por exegese científica e se louvar também nas diferentes maneiras que tem de compreender o homem sobre uma perspectiva de lei.
No judaísmo, a reinterpretação continha dos escritos bíblicos e da mais antiga tradição. No decorrer histórico, os escritos religiosos nunca deixaram de retomar os textos anteriores, releitos, extrair um significado então desconhecido, mas torna evidente à luz acontecimentos posteriores. No cristianismo, afirmado que Cristo trouxe sentido definitivo ao Antigo Testamento, a Escritura, apresentada como a realidade concluída, como comentário que lhe puderam dar derradeiros testemunhos que eram apostólicas. Isso não significa que essa realidade é plena, descoberta de livro. A história avançada não é essa conduzir à descoberta de riquezas até então desconhecida. É, portanto, à luz de a realidade presente, a partir de um ato de fé atual, devemos prosseguir a leitura do texto. Tenho ainda muitas outras coisas de servos, dizia Jesus, o Espírito não fará conhecê-las. Cabe os cristãos de hoje, penetrados por este Espírito, fazer jorrar dos livros santos o que há de antigo e de novo. Eu estou entendendo o que ele quer falar. Ele quer falar, na verdade, que o que está escrito na Bíblia, você pode colocar nos tempos atuais. É só você interpretar da maneira que vai fazer o efeito, né? Que vai fazer o efeito do dia a dia. Porque nós vamos entrar agora no Antigo Testamento, na introdução dos livros. Eu acho que é a parte mais importante da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, gente, mas eu também vou comentar um pouco do que nós estamos lendo. De repente tem uma palavra difícil que eu não conheço o significado, que talvez vocês também não conheçam. Nós vamos procurar no nosso amigo lá, Google, né, o significado dessa palavra. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é mais importante essa leitura. Não é uma leitura por ler. Vamos ler devagar, com os erros, que eu não tenho uma boa leitura, mas nós vamos chegar onde nós temos condições de chegar. Eu vou ver se esse aqui é grande. São quantas páginas? Então, o que eu acho? Eu vou deixar isso daqui para começar a ler no próximo vídeo. Por quê? Porque aí a gente vai dividindo, certo? Porque eu não quero começar e terminar, né? Terminei aquela parte ali, agora eu volto aqui nessa parte aqui, gravo de novo, né? E vamos lá.